pessoal, estamos de volta aqui na lição número 9 de Fundamentos, onde nós vamos falar sobre confissão e batismo, mais aprofundadamente um pouco. Vamos revisar alguma coisa lá de primeiros passos, rapidamente, e entendendo o propósito eterno de Deus de ter uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando somos salvos, nos tornamos filhos de Deus e começamos a participar dessa família de Deus. Então, como introdução a essa lição, lemos aqui. Se por um lado a fé e o arrependimento são requisitos interiores para a salvação, a confissão e o batismo são a exteriorização desses passos nesse processo de salvação. São formas de confirmar e demonstrar aquilo que aconteceu lá dentro no homem interior. Vamos começar explicando sobre a confissão. Esse versículo de Romanos 10, 9 e 10 justamente fala daquele versículo que eu havia já recitado em estudos anteriores. Então, aqui diz: com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, então serás salvo. O que nos está dizendo aqui que eu preciso confessar com a boca. Essa é uma condição básica para a salvação. A verdadeira conversão acontece no coração do homem quando esse crê e se arrepende. Então lá dentro começa tudo. É uma atitude interior que necessariamente deve ser exteriorizada. Isso que aconteceu lá dentro precisa agora vir para fora. A confissão é a verbalização da fé e da decisão voluntária de seguir a Jesus. A atitude de confessar publicamente sua fé é uma demonstração de um compromisso público diante dos homens, de seu novo posicionamento como um homem. Desta necessidade de confissão surgiram os famosos credos, sendo o credo apostólico mais conhecido. Não adianta apenas a gente falar, mas se lá dentro não aconteceu nada. Então nós precisamos ter acontecido a nossa experiência de crer e se arrepender interiormente e depois confessar. O desejo de Deus é que todos venham a se dobrar diante de Jesus Cristo e confessar que Ele é Senhor. Isso vai um dia acontecer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, precisamos, a Bíblia diz que todos um dia vão confessar. Essa confissão possui um poder intrínseco que estabelece o senhorio de Cristo, não somente sobre a vida daquele que confessa, mas também diante do mundo espiritual. Então, quando eu digo que Jesus se tornou meu Senhor, agora eu tenho um compromisso com isso. Assim como eu tenho um compromisso também, o mundo, a dimensão espiritual, os demônios e todos ouviram que a partir de agora eu sou de Jesus. E eu confesso realmente que essa é a minha decisão. Como que num casamento, um noivo diz para a noiva que ele aceita, que recebe ela como sua esposa. E a noiva fala para o noivo a mesma coisa. Se eles ficarem apenas te olhando e não confessando e não aceitando a proposta um do outro, não sai casamento. Então eles precisam dizer o sim. Quando eles dizem o sim, se continua a cerimônia. Antes de eles dizerem o sim, a cerimônia não pode continuar. Só continua quando eles definitivamente confessam com sua boca que é isso que querem. Exatamente a mesma coisa acontece com Jesus. Então a confissão dessa forma se torna um trunfo nas mãos dos cristãos que lhes garante a salvação e o livramento do poder das trevas. Quando então nós fizemos essa confissão, nós agora estamos declarando que Jesus é o nosso Senhor e por isso Ele nos guarda, por isso Ele cuida de nós. Bem,
Se for por um lado falamos da salvação, agora vamos falar rapidamente do batismo, que Marcos 16 fala aquele versículo conhecido: quem crer e for batizado será salvo. Agora vamos falar um pouquinho da história, para a gente entender como o batismo foi subvertido por um bom tempo. No início da igreja, os cristãos eram perseguidos e muitas vezes até mortos por proferirem a fé cristã. Quando os cristãos declaravam que eles eram cristãos, que criam em Jesus, muitos precisaram morrer por causa disso. No ano 323, depois de Cristo, Constantino se tornou o imperador do Império Romano, e ele, influenciado pela sua mãe, que se chamava Helena, que era uma cristã devota, estabeleceu a liberdade de culto para os cristãos. Como no Império havia um só governante, uma só lei e uma única cidadania, para todos os homens livres era necessário que houvesse também uma só religião para haver a unificação de todo o império. Era assim que os imperadores romanos pensavam: nós precisamos ter apenas uma lei, nós precisamos ter apenas um governante, precisamos apenas ter uma cidadania e apenas uma lei. Ou seja, todos precisam estar dentro do mesmo padrão. Todo império precisa ser igual. Então, Constantino, antes de uma batalha decisiva, havia tido um sonho onde pareceu ver as iniciais do nome de Cristo com as inscrições: por esse sinal vencerás. Então ele teve um sonho, viu as iniciais do nome de Jesus num sinal e ouviu: por esse sinal tu vencerás. Tomando isso por revelação divina, mandou que, mesmo às pressas, o monograma de Cristo fosse pintado sobre seu elmo e os escudos dos seus soldados. Após ter vencido a grande batalha que lhe garantiu o império, atribuiu sua vitória ao Deus dos cristãos. Assim, além de ter uma influência cristã materna muito forte, sua experiência o levou a estabelecer o cristianismo como a religião única do império. Agora ele queria que todo o Império Romano, de um dia para o outro, se tornasse cristão. Os templos pagãos foram destruídos e todos os habitantes teriam que se tornar cristãos, crendo ou não no Evangelho. Aqui está falado de uma forma muito resumida, mas a ideia era que toda a população se tornasse cristã, crendo ou não, vivendo ou não os padrões bíblicos. Então, pessoas agora que não viviam os padrões de Deus se tornaram cristãos. Nesse momento surgiu a Igreja Católica, que universalizou o cristianismo, tomou conta de todo o Império Romano e, tendo como líder um pontífice maior, o Papa, com quem o imperador pudesse negociar. Aqueles que eram perseguidos, que eram os cristãos, agora se tornaram perseguidores dos que não pertenciam à igreja maior. Foi justamente nesse momento que foram introduzidas as maiores heresias na igreja cristã, batizando crianças de colo, já que todos deveriam ser cristãos, não importasse sua fé e seu padrão de vida. Agora todo mundo tinha que ser cristão e por isso começaram a batizar, inclusive as crianças, porque diz assim: as crianças nasceram, precisa ser cristã, para ser cristão tem que ser batizado. Então, batiza as crianças. Foi aí que se começou o batismo de crianças. E as escrituras demonstram claramente que para alguém ser batizado nas águas, é necessário que primeiro creia e queira servir a Deus para que possa ser batizado. Quando Filipe, essa história que eu contei em outros módulos, quando Filipe testemunhava ao tesoureiro da rainha da Etiópia, ele foi interpelado por esse etíope. Ele disse assim ao etíope: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? A essa pergunta Filipe respondeu: é lícito, significa é permitido, é certo, é correto, se crês de todo o coração. Então Filipe confirmou
que somente alguém que cria no Filho de Deus poderia ser batizado. Nenhuma criança tem condição de crer e manifestar sua fé. Por isso, não é correto nem válido o batismo de criança. A própria Bíblia não registra nenhum caso de batismo infantil. Vou sublinhar isso agora de novo. A Bíblia própria não registra nenhum caso de batismo infantil. Pelo contrário, a palavra batismo no original grego, baptizo, significa literalmente mergulhar, imergir, submergir, afundar. Filipe, quando batizou o tesoureiro etíope, estava dentro da água. Isso nós lemos em Atos 8:39, quando diz assim: e eles entrando na água, eles não estavam fora da água, jogando apenas um pouquinho de água na cabeça, eles tiveram que entrar na água. Igualmente, Jesus, ao ser batizado, também estava dentro da água, segundo Marcos 1, 9 e 10. O batismo por aspersão, que é aspersão, gotejar água sobre a cabeça, foi introduzido na igreja através dos tempos para facilitar e foi amplamente difundido depois de Constantino introduzir o cristianismo como religião oficial do império. O verdadeiro batismo deve ser ministrado pela imersão total da pessoa na água, significando a morte e o sepultamento para o mundo e a ressurreição para uma nova vida e pela fé. Entenda algo. Nós precisamos colocar a pessoa toda ela dentro da água. Isso significa que ela morreu completamente. Não podemos e não devemos deixar o braço de fora, a perna de fora, a cabeça de fora, mas como se a pessoa morresse completamente. Por isso eu oriento sempre que batizem as pessoas e cuidem para que ela entre completamente dentro da água. O batismo, então, pode ser comparado à aliança que os casais usam no dedo anelar, como essa minha aliança que eu tenho aqui, que transmite para todos a noção de que existe um compromisso mútuo. Eu estou comprometido e Deus está comprometido comigo. Ninguém, não sendo casado, usa aliança. Mas se usasse, não representaria coisa nenhuma. Assim, o batismo é uma marca que deve acompanhar todo aquele que crê. Por isso que a Bíblia diz que quem crer e for batizado, então vai ser salvo. Todavia, se alguém leva essa marca, como nós falamos, sem verdadeiramente crer e se arrepender, não tem significado nenhum. O batismo, após alguém crer, é como a posse do presidente da nação após ser eleito pelo povo. Vejam, quando o presidente é eleito, existe um tempo antes de ele tomar posse. O tempo que ele escolhe os ministros, o tempo que ele organiza, prepara. Ele foi eleito como presidente, mas ainda ele não está na função de presidente. Existe um tempo entre a eleição e a posse. Existe um tempo entre eu crer e a posse do reino. A posse do reino é o batismo. Então, quando eu creio, eu tenho que minimizar o máximo tempo entre a minha fé, aquilo que eu creio e me arrependi, até poder ser batizado. Quanto antes, melhor. Na verdade, na igreja primitiva, o tempo que eles tinham era diminuto, praticamente no mesmo dia. Eles queriam ser batizados, como, por exemplo, aconteceu com Paulo, que estava na prisão, cantando. Paulo e Silas estavam lá, e as cadeias se abriram, deu um terremoto, e o carcereiro ficou apavorado, pensando que eles tinham fugido. Paulo disse: não te apavores, todos estão aqui. E o carcereiro levou Paulo para casa, e Paulo pregou para a família dele, e na mesma noite, toda a família foi batizada. Não demorou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Foi na mesma noite. Assim também acontece em praticamente todos os exemplos da Bíblia. Quando as pessoas criam, elas eram batizadas. Então, o batismo após alguém crer é como essa posse
né, que nós falamos. A pessoa toma posse do reino de Deus que lhe é prometido pela palavra de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Dessa forma, o batismo não é uma opção, mas uma condição para a salvação. O batismo em nome de Jesus deve ser praticado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus. Entendam um pouco. A Bíblia diz que em nome de Jesus temos que batizar todas as pessoas. E depois a palavra de Deus nos ensina que aqueles que creem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como nós fizemos o batismo? Nós dizemos assim: em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim nós cumprimos com os dois requisitos, que em nome de Jesus as pessoas devem ser batizadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim cumprimos com toda essa palavra. Então, através do batismo, somos então introduzidos à igreja, que é a família de Deus. Deixamos de ser independentes e passamos a ser dependentes do corpo, parte da mesma família. Agora, nós não estamos mais isolados, agora pertencemos à família de Deus. Nosso compromisso com o corpo, ou seja, com a igreja, com a família de Deus, e do entendimento que o sangue de Jesus derramado na cruz é poderoso para dar salvação, cura, libertação e vida eterna. Então, resumindo isso que nós falamos, não se deve batizar crianças nem adultos, deve-se batizar aqueles que creem. O modo certo de alguém ser batizado é em imersão pelo próprio significado original da palavra e pelo sentido bíblico do ato. Morremos e ressuscitamos, e batismo significa submergir, afundar, mergulhar. O batismo nas águas introduz a pessoa à igreja cristã, ou seja, naquele momento ela é salva e logicamente ela começa a viver junto na igreja. Aqui temos várias outras referências bíblicas sobre o batismo. E por fim, a conclusão: não somente a fé ou o arrependimento, ou a confissão pública, ou o batismo nas águas, isoladamente garante a salvação. Isso que nós falamos. Não adianta a pessoa crer sem se arrepender. Não adianta se arrepender sem crer. Não adianta confessar sem crer. Não adianta sem ser batizado, sem estar crendo e sem estar arrependido. Então, uma coisa sozinha não é suficiente. Quando se pretende alcançar a salvação, se faz necessário a prática de todos esses requisitos. Isolados, eles se perdem em sua eficácia. Somente juntos possuem o poder para salvar o homem no seu estado de pecado e escravidão. O preço já foi pago por Cristo lá na cruz. A decisão de sermos livres das garras de Satanás depende exclusivamente de nós. Satanás tenta impedir o homem de ser salvo, cegando-lhe o entendimento dessas verdades, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Agora cabe-nos abrir os olhos e não mais permanecermos na posição de escravidão. Precisamos ser livres. E agora respondam o questionário que tem aqui. Por que a confissão pública de nossa fé é necessária para a salvação? E a segunda pergunta: uma pessoa que quer ser salva pode optar por ser ou não ser batizado? E se alguém foi batizado quando criança, esse batismo tem poder para a salvação, sim ou não? Por quê? Então, nós precisamos revisar tudo isso. Eu te aconselho a dar uma lida em tudo novamente, ver os versículos na tua Bíblia. Pegue uma Bíblia e responda, escreva aí, respondendo todas essas questões, para que tu memorize, para que fique guardado na tua mente. Uma coisa é tu estar ouvindo, outra coisa é tu estar lendo, procurando os versículos, escrevendo as respostas. Isso te facilitará muito para que tu guarde todas essas coisas, ok? Estamos terminando a primeira parte de fundamentos, de 1 a 10.
Só falta mais a lição 10 e, na verdade, a lição 10 é um resumo de tudo que nós passamos dessas 9 lições. Então, muito obrigado por estar conosco até agora e te encontro aqui agora na lição número 10, que nós vamos fazer um resumo do conceito do propósito de Deus para todo homem. Deus te abençoe.